E já é sexta-feira, como a semana vai passando tão depressa, não é? Força de Deus, meu irmão, força de Deus, minha irmã, nesse enfrentamento tão triste da pandemia, tão difícil. Meu Deus, ajuda-nos, a gente deve sempre pedir isso, ajuda-nos a todos a reformarmos nossa vida, a ver esse sinal de como a vida é frágil, como um sinal de que a gente não pode viver a vida de qualquer maneira, distraidamente. Senhor, dá-nos a graça da conversão nessa pandemia. Vamos então ao Evangelho que nos ajuda a isso, Marcos capítulo 11, versículos de 11 a 26. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Então Jesus foi aclamado: Hosana ao filho de Davi. Nós vimos ontem que Jesus então já era conhecido como filho de Davi. Seria ele o Messias tão esperado? E agora ele entra no templo, a expectativa era enorme. Finalmente vai acontecer a libertação de Israel, finalmente chegou o Messias que vai reformar o templo, que vai fazer a nossa nação ser poderosa, sair do domínio romano. Mas Jesus apenas observa tudo e vai embora. Que frustração! Na verdade, Jesus estava dizendo com esse gesto que ele não veio fazer reformas políticas. Reformadores políticos passam, assim como suas reformas passam. Jesus seria muito mais do que isso. Jesus seria aquele que reformaria o homem e o mundo por dentro, lá onde se encontram as verdadeiras raízes dos grandes males que atingem a humanidade, que fazem perder o homem, tirar a sua salvação. Ele seria o grande libertador que Deus enviou para libertar o homem do pecado, da morte eterna. E ele faria essa transformação do coração do homem, para que ali não morasse mais o mal, de forma definitiva. E então, depois ele vai entrar no templo, e aí sim, ele faz a purificação, expulsando os vendilhões. Ele vai dizer: a casa de Deus tem que ser casa de oração. Vocês transformaram a casa de Deus em comércio. Meus irmãos, talvez nós não estejamos fazendo comércio monetário, dinheiro,
com as coisas da fé, mas muitas vezes comercializamos a nossa fé com Deus, queremos trocas de favores, fazemos da nossa oração verdadeira troca, só pedimos a Deus trocando palavras, querendo trocar palavras com favores, sem deixar que a reforma do Evangelho atinja profundamente a todos nós. Jesus, Ele será o novo templo. Destruam esse templo. Eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Ele falava do seu corpo. Ele agora é o lugar de encontro com Deus. Em Jesus, nós devemos aprender então a orar com fé, em espírito e em verdade, acreditando plenamente e nos entregando nas mãos de Deus. Em Jesus, o verdadeiro templo, não há como se viver uma religião de comércio com Deus, uma religião que não deixe atingir lá no fundo o coração de cada um de nós. É outro o caminho que Deus propõe, uma religião transformadora. Quando saíram, viram a figueira amaldiçoada, antes, agora seca. É assim que está o coração daqueles religiosos fariseus, saduceus, que habitavam o templo e transformaram a religião em comércio com Deus, apenas proveito do homem, como se Deus fosse objeto de proveitos. Assim é o coração deles, assim estava a figueira seca, que não produzia mais frutos. Jesus veio dizer, pela fé em mim e comigo ao Pai, vocês produzirão verdadeiramente frutos. A única coisa que peço, quando rezarem, tenham o coração limpo, perdoem as pessoas, condicionando oração com perdão. Tudo é possível pela fé, mas da nossa parte também devemos perdoar as pessoas, viver fraternidade, viver uma nova relação com Deus e entre nós. Rezemos para terminar. Deus, nós agradecemos o templo novo que é Jesus, o lugar de encontro que Ele se tornou, esse lugar, por assim dizer, de forma tão indevida, mas esse espaço sagrado que é o coração do Teu Filho para nós, encontrarmos o Teu amor, para encontrarmos a Tua compaixão, mas também para nos convertermos, para nos deixarmos reformar a vida e para fazermos essa reforma de vida, perdoando, vivendo a fraternidade, não colocando mais em coisas que não nos podem salvar a nossa confiança. Obrigado, Deus. Ajuda-nos a viver a vida nova em Cristo, no poder da oração. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.